No dia de hoje, nós vamos estar estudando, nessa sessão de estudo de número 7, dia 18 de julho de 2024. Estamos na segunda unidade, ação fluídica, do nosso estudo da mediunidade, né? Então, estudo da mediunidade. Hoje, nós vamos explorar o capítulo 10º, Centros de Força, os Centros de Força. Bom, vamos lembrar sempre que ah, nós estamos estudando, conforme o Espiritismo, as obras básicas estão aí, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Tudo isso está relacionado com o assunto que nós vamos estar tratando. Alguns mais, alguns menos, mas todos eles nos dão a base, o alicerce para que a gente possa aprender, estudar essa essa faculdade tão importante que é a mediunidade. Bom, não poderíamos deixar de dizer que o nosso material de estudo ele está baseado no livro Mediunidade, da Terezinha Oliveira. Esse mesmo estudo, ele tem 33 capítulos, pode ser encontrado no curso Mediunidade, pela própria Terezinha Oliveira. Então, é possível entrar no YouTube e encontrar 34 vídeos que tratam desses capítulos e explicados também. O que nós vamos fazer é estudar o livro Mediunidade, estamos percorrendo esse livro, e alguma coisa a gente acrescenta no curso, né, nos vídeos da Terezinha de Oliveira, existem um pouco mais de informação também. O interessante seria se pudesse fazer os dois, né? Então, nada impede que é, possamos estar estudando os dois, e porque não conflitam, ao contrário, se complementam. Então, esse livro que nós vamos estar vendo aqui agora, ele está na forma de e-book. Então, a gente vai estar explorando isso, né? Muito bem. Então, nós vamos tratar hoje dos centros de força. Acho que é importante, antes de qualquer coisa, a gente definir aqui bem no comecinho o que que é o centro de força e já ir um pouco mais assim, explorando ou detalhando os centros de força para que a gente saiba exatamente do que está falando. Porque se a gente for fazer uma ideia do que é sem ter grandes explicações, a gente pode se perder aí no meio do caminho, né, da conclusão ou de formar aquilo que é o centro de força. Então, nós, como seres humanos, nós, como espíritos, encarnados, nós nos alimentamos e a gente nos alimentamos de várias formas. A primeira, mais comum, é o alimento físico, esse alimento que a gente come, né? Ou bebe. Então, esse alimento vai compor o nosso físico, vai ter as proteínas que vão construir o organismo, ou vai ter carboidratos que vai dar energia para a gente, né? As vitaminas para que a gente possa absorver determinados alimentos. Enfim, é um processo de alimentação, é um processo de nutrição para manter o corpo físico vivo, como nós já vimos, né, nos fluidos, para que a gente possa ter esse fluido vital que nos assim, que identifica como sendo que nós estamos vivos. Então, para que todo esse mecanismo funcione, a gente se alimenta. Mas também não é só o alimento físico, nós precisamos do ar para respirar, e dentro desse ar tem o oxigênio, e ele entra no metabolismo desse alimento, na queima desse alimento, na transformação dele em em alimento para o nosso físico, para o nosso corpo, né? Então, alimento mais oxigênio vai dar essa reação para que a gente possa ter liberação de energia, para que a gente possa processar o alimento, quebrar em cadeias menores para que sejam absorvidas. Por exemplo, a proteína são cadeias longas, né, do alimento, e é quebrada em aminoácidos. É como se fosse uma parede, a parede é proteína. Cada tijolinho seria o equivalente a aminoácido. Então, nós precisamos destruir a parede que seria o alimento,
para que possa recompor o nosso organismo físico. Então, usar esses tijolinhos para que pudesse construir, para que possa construir aquilo que precisamos no nosso corpo, principalmente durante o crescimento. E não somente alimento, o ar, né? O alimento também tem a ver com água, hidratação e a própria a importância dela em todo esse metabolismo. Então, mas nós precisamos também das energias que vêm do cosmos, porque nós estamos sendo bombardeados por energia o tempo todo, né? Através da luz, do sol, através de energias que vêm de fora do planeta, que passam pela Terra, enfim, são energias que a gente não vê. E também as energias espirituais. Nós sofremos a influência de espíritos, né? Tanto positiva como negativamente. Mas vamos entender ou vamos acatar que nós precisamos também de energias espirituais. Um passe, nós estamos recebendo esse alimento, entre aspas, espiritual, para que a gente possa também manter o nosso equipamento, né, físico funcionando. Então, agora que a gente já tem um pouquinho de noção do que é o centro de força, a gente vai ver onde que ele está no nosso corpo e quais são eles, né? É um estudo muito superficial. Acho que é importante dizer isso, porque se a gente for mais adiante, a gente precisa de dedicação para que a gente possa estudar e conhecer melhor esse assunto. Um material que a gente vai ver de onde a gente tirou, uma animação, ele está num curso do Sérgio Scherzi, que dá para encontrar no site dele, né? sergiocherce.com.br. Então, ali está, quando se trata de centros de força, é um estudo muito mais aprofundado, muito mais que esse que nós vamos ver. Então, está aí, as referências estão aí, quem quiser saber mais a respeito, pode explorar. Então, nós vamos aqui no livro da Terezinha, um pouco mais no final, e vamos ver onde que estão situados os centros de força. Então, aqui tem um perfil, né, um desenho de uma pessoa, né, um encarnado, e aí a gente vai ver onde que está situado o centro de força. Lembrando que o centro de força, ele acompanha o espírito. Portanto, ele está no perispírito. Ele não está no corpo. O corpo é reflexo de toda essa alimentação que é de que os centros de força são alvo, né? Através deles, nós nos alimentamos, como nós falamos aí, só que de forma energética. Então, a gente vê 7 centros de forças. Tem mais do que isso, mas os principais são esses. Com esses, a gente já tem uma ideia do que eles representam, para que eles servem. Então, o primeiro que está em cima, aquele bem no topo da cabeça, ele é o centro coronário. Coronário vem de corona, coroa. Então fica bem no topo da cabeça. Então, quando se dá um passe em alguém, né, se a pessoa não tem o conhecimento ou a intuição de onde aplicar o passe para que melhor ele seja aproveitado, se dá o passe no centro de força coronário. E o coronário distribui essa energia para os centros de força, particularmente aquele que precisa mais, que o organismo necessita mais para o seu reequilíbrio, né? Então, o primeiro lá em cima é o coronário, né? E ele está localizado ali no cérebro, próximo do cérebro, naquela região. Depois vem o cerebral. O, é, esse o cerebral ou central, que ele fica bem aqui na fronte, né? Então, esse segundo, descendo de cima para baixo. Depois tem o laríngeo, que fica aqui no pescoço, na glote, aqui bem nessa região, logo abaixo da cabeça. Mais um pouco abaixo tem o cardíaco.
Cardíaco vem de coração, então ele está situado na região do coração. Todos eles têm uma função, têm uma associação é, com órgãos através do plexo ou dos plexos. Então, mas nós vamos, por agora, estar falando do centro de força para que a gente possa entender o que a gente vai estar estudando, né? Depois, mais abaixo, está o gástrico, está na altura, localizado na altura do estômago. Mais um pouco abaixo está o esplênico. Então, nós estamos aí no sexto já, né? É, centro de força. E, finalmente, no genésico, ou básico, que está na região assim dos órgãos sexuais. Então, essa é a sequência de cima para baixo, né? Em termos de localização, onde é que estão os centros de força. E eles, à medida que vão baixando, né, que vão em direção ao genésico, eles vibram de forma menos intensa, porque ele está o tempo todo vibrando, circulando, né? Os hindus chamam de, como assim, a disposição é como uma flor de lótus. Então, quanto mais vibração, maior o número de pétalas, né? Comparando com a flor de lótus. Quanto menos vibração, menos pétalas. Então, de cima para baixo, ele vai reduzindo a vibração, porque é correspondente aos órgãos a que estão associados, né? Então, o de cima, que é o coronário, ele está ligado à espiritualidade. Então, ele vibra mais intensamente, mais rapidamente. Então, aí, por esse desenho, a gente já começa a ter uma ideia do que é o centro de força, né? O que são os centros de força e relacionado com eles. Agora, a gente vai dar continuidade, ainda não através do livro, nesse capítulo 10º, que trata dos centros de força, que é o livro da Terezinha Oliveira, nós vamos estar falando, ou melhor dizendo, vamos estar mostrando uma animação. Ela não está com uma qualidade tão grande. Quando eu falei que o Sérgio Chess tem esse material, é justamente tirado desse capítulo do estudo Saúde Espiritual. É o de número 10, que trata dos centros de força, né? Então, aqui a gente vai agora ver, volto a dizer, não é uma animação muito definida, infelizmente, porque ele é muito bom, dá para a gente ter uma ideia do que é. Então, vamos prestar atenção no que a narradora fala, para a gente ir entendendo o que significa isso, né? A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido. Fizeram um grande esforço para assumir com os nossos heróis nacionais. O Brasil, que é o país da Princesa Isabel, que aboliu a escravidão. Estudar e entender o que ele representa e o que o nosso corpo físico recebe, o que nós possamos sentir no momento que esses centros de força estão em funcionamento. Então vamos ao vídeo. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções. Dentre elas,
a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Muito bem, então com isso a gente percebe através dessa animação, o que que representa. Quando a gente fala de pétalas, quando ela falou de flores, pétalas, era aquilo que os hindus se referiam. E a velocidade, a gente nota que à medida que vai baixando em direção ao genésico, né, ao centro de força, ou chakra, chakra é uma palavra que foi trazida do hinduísmo, né, do sânscrito, e hoje a gente fala o chakra, 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 mas não é assim como karma, que a gente usa karma. Então, são algumas palavras que foram trazidas de outros idiomas, no caso, o sânscrito. Então, está aí a nossa animação para que a gente possa entender o que, que é isso. Então, agora a gente já está sabendo do que se trata. Então, e, e quando a gente fala dessas energias cósmicas, a gente se reporta a André Luiz. André Luiz, em Missionários da Luz, ele fala que nós estamos sendo bombardeados, descem sobre os encarnados bilhões de raios cósmicos, que vêm das estrelas e planetas, vêm dos raios solares, né? Tanto o calor quanto a luz, né? Que nós não conhecemos tudo, nós não temos esse conhecimento. Os próprios centros de forças, os centros de força, eles são desconhecidos praticamente da grande maioria. Então, essa complexidade que é nosso organismo, para que funcione, é o resultado de uma evolução muito lenta e longa, para que a gente chegue. É um resultado de engenharia biológica. Então, imaginem as mentes que estão por trás dessa complexidade. Só podem ser espíritos superiores. Não tem espíritos superiores, por quê? Porque são co-criadores. Então, Deus dá o material, as ferramentas e a inteligência do homem, do espírito, né? Esse homem espírito evoluído, ele faz esse trabalho de cocriação. Então, vocês imaginem, né? Você aí imagine nós evoluindo cada vez mais. Hoje nós temos uma determinada idade que podemos dizer que somos jovens. Não estou falando de encarnação, eu estou falando de espírito. Então, nós estamos numa fase ainda muito incipiente. E olha o que que a gente já é capaz de fazer. Agora imagine daqui 1 bilhão de anos. O que experiência, que conhecimento que nós vamos ter? Por isso que nós
sempre ouvimos dos espíritos, da doutrina espírita, aquela mensagem que diz assim: nós, por mais atrasados que estejamos hoje, por mais radicados no mal, ou enraizados, ou arraigados no mal nós estamos, isso é uma condição passageira, porque um dia seremos espíritos puros. Então, daqui a 1 bilhão de anos, vai saber como é que a gente vai estar. Podemos estar até construindo corpos. Já pensou? Então, nós estamos a caminho da evolução. Como diz o livro de Emmanuel, o título, que já é uma obra-prima, A Caminho da Luz, da iluminação, da compreensão, do progresso espiritual. Então, a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Nós não sabemos do que somos construídos, mas nós já estamos adentrando esse mundo, esse conhecimento. Veja onde que a gente está. A gente já está a passos, podemos dizer até largos, conhecendo um pouco mais o que nós somos. Então, essa é a beleza do conhecimento, né? Vai libertando a gente, né? Conheça a verdade e ela te libertará. Essa foi a mensagem do Cristo. Vocês poderão um dia fazer o que eu faço e muito mais. Ele estava falando do futuro, estava falando daqui, desse 1 bilhão de anos que a gente está falando aqui, como exemplo, né? Então, nós estamos bombardeados por por esses raios, essas emissões. Nós estamos em contato com a água, que também tem a sua projeção energética, né? Os metais, né? O magnetismo que existe, né? Nos vegetais, nos animais e nos próprios seres humanos. Nós estamos o tempo todo, assim, intercambiando forças, intercambiando energias, né? Hoje a gente sabe que um passeio numa floresta, numa mata, nos traz energias benéficas. A gente já tem isso como conhecimento, que na verdade é um retorno àquela vida original de estar em contato com a natureza, né? Então, os seres desencarnados também influenciam na nossa vida, porque eles estão aqui, ao nosso lado, convivendo com a gente, tanto para nos auxiliar quanto para nos prejudicarem. E nós vamos sintonizando com cada um, com aqueles que querem nos ajudar ou com aqueles que querem nos prejudicar, através do pensamento. Nós entramos em sintonia, né? Então, é uma permuta, uma troca constante, incessante, para que o corpo se renove, para que a alma se renove, para que a gente se ilumine. Então, nós estamos nesse intercâmbio constante, né? Então, mais para frente, a gente vai saber agora o que são os centros de forças, os centros de força e os plexos. Vamos saber diferenciar um do outro. Então, nós já vimos esse centro de força, eles estão localizados no perispírito, eles conversam entre si, conversam entre aspas, né? Como a gente vai ver agora, mas eles assimilam essas energias cósmicas e espirituais. É para isso que servem os centros de força, ou centros vitais, ou chakras. Tudo isso aí é um nome para a mesma coisa, né? O nome mais correto, técnico, né, mais apropriado, vamos assim dizer, são centros de força, porque aí praticamente ele já define o que é. Então, são focos, são centros, são locais, assim, são pontos localizados que trabalham com essas forças, essas emanações, essas irradiações, tudo isso pela qual a gente está, de que a gente é alvo. Então, aqui diz, os centros de força captam e metabolizam essas energias, transferindo-as para o corpo físico e ativam os sistemas por eles comandados. Eles agem como transformadores ou filtros. Então, eles são responsáveis para que os nossos sistemas funcionem sem que a gente intervenha. Ninguém
ninguém fala assim, bom, eu vou parar meu coração agora por uns 10 minutos, depois eu volto a funcionar. Não, não faz isso, né? Primeiro porque morre, né? Desencarna. Mas, e segundo, porque nós precisamos que ele funcione, a gente queira ou não. Então, ele trabalha, né? Esses centros de força vão estar orquestrando o funcionamento do nosso corpo. Toda essa força, essa energia que eles captam, transfere para o corpo físico. E o corpo físico segue vivendo, segue trabalhando, segue inteligentemente funcionando, sem que a gente fique comandando. Nós podemos, por alguns minutos, ou alguns segundos, o que queira, parar de respirar. Então, a gente pode interferir nisso. Então, parou um pouquinho de tempo, mas depois volta a funcionar novamente, né? Tem que funcionar, porque precisa do oxigênio para fazer esse metabolismo que a gente falou, né? Essa combustão desse material, do alimento que a gente ingere, né? Então, a partir dos centros de força, transfere para os plexos. Os plexos estão ligados ao nosso organismo, aos nossos órgãos. Então, aí é uma malha de distribuição, né? Então, os plexos, né, são esse sistema nervoso que é todo emaranhado, que está distribuído em todo o nosso corpo. É como se os centros de força fossem rodovias, e a partir das rodovias saem as estradas mais localizadas, e das estradas entro nos bairros, nas cidades, e entro naquelas ruas menores. Então, essa ramificação que parte de um principal, né, e vai distribuindo. Então, o principal seria os centros de força, e os plexos são essas vias mais distribuídas, esse emaranhado que está por todo o corpo. Então, olha que complexidade que a gente tem no organismo. Mas, se olhar bem, é de forma simples, e é como tem que acontecer. Então, isso está se entrecruzando, está assim, para cima, para baixo, de lado, tá tudo. Então, esse é o plexo nervoso. E eles estão ligados aos órgãos. Então, são pontos sensíveis, delicados e muito, muito numerosos. É muito. São ruazinhas, são vias secundárias, terciárias, quaternárias, tudo para ir por todo o corpo, porque nada pode deixar de ser atendido, nada pode ser abandonado no nosso corpo. Está tudo interligado. É um conjunto único. E é interessante que nós, se formos trazer isso ou levar isso para a humanidade, todos nós estamos ligados, porque é uma troca incessante de energia, é uma troca incessante dessas vibrações, dos pensamentos. Então, é como se fosse um único corpo. A humanidade é um único corpo, se podemos fazer essa comparação. Então, do mesmo jeito que todo organismo nosso está ligado, está interconectado, a humanidade todinha, encarnada e desencarnada, está interconectada, está ligada. Nós somos um único corpo. Não é fantástico isso? Quando que a gente para pensar nisso? Só quando estuda. Então, a importância do estudo é muito grande. Então, se a gente quer conhecer, se a gente quer viver de forma mais saudável, isso é uma sessão de estudos que nos leva à saudabilidade, porque a gente sabendo como viver, como melhor viver, a gente vai estar fazendo bem para a gente. Conheça a verdade e ela te libertará. É isso. O que é conhecer a verdade? É trazer para si o conhecimento, né? Então, nós estamos interligados, né? E então, essa importância do plexo nervoso é porque ele está
assim, ligado aos centros de força. Esse que a gente acabou de saber o que que era, viu na animação e viu também naquele perfil. Então, sob o comando da mente do espírito, quem comanda tudo é a mente do espírito, é o espírito, né? Os centros de força transferem as energias cósmicas e espirituais para os plexos. Então, o que a gente está recebendo de todo esse bombardear, o bombardeamento de energias da que a gente está assim submetido, ele é absorvido ou ele é recebido, ele é aceito pelos centros de força. E aí ele vai e distribui para os plexos, o emaranhado, né? E os plexos fazem esse trabalho físico e mecânico. Esse trabalho dos centros de força e dos plexos é feito sob o poder diretriz da mente. Lembra na animação? A animação falava exatamente isso, que eles eles estão subordinados à nossa mente. Então aí sim, nós voluntariamente interferimos no corpo. Então nós comandamos esses plexos. Mas como? Então eu posso parar de funcionar, eu posso isso. Tal. Estamos falando no, sistema, no sentido de que nós alimentamos o corpo com coisas boas ou más. Não do alimento físico propriamente. Isso também, mas nós comandamos a forma do nosso corpo agir através dos plexos, através, e mais um pouco anteriormente, através dos centros de força, e mais ainda, na origem, através da nossa mente. Então, nós alimentamos, ou assim, preparamos, ou condicionamos os nossos centros de força. E aí tem toda a decorrência disso. Então, a mente do espírito, a mente, nossa mente, nós espíritos, nós transferimos essas energias cósmicas e espirituais. Absorvemos através dos centros de força e distribuímos para os plexos. Então, e os plexos têm, cada um deles tem uma responsabilidade sobre um conjunto de órgãos, como nós vamos ver, né? Então, isso é simultâneo e automático, ou seja, todos eles estão recebendo e todos eles estão passando para frente essas energias, tudo sob o poder, a diretriz da mente. Então, vamos falar um pouco agora da circulação dessas energias. Então, uma vez absorvidos esses fluidos, metabolizados, eles circulam pelos centros de força e eles são canalizados conforme o padrão vibratório de cada um de nós, de cada pessoa. Nós vimos isso do fluido, da aura. Então, não tem nada desconectado. Tudo que a gente está vendo nos nossos capítulos anteriores do estudo, nós estamos dando continuidade, né? Aí, como é que é a estimulação do centro de força? É interessante que um compensa o outro. O centro de força não é egoísta. Ele compartilha com os demais centros de força. E nós vamos ver no nosso estudo, simplificado, né? Vamos lembrar disso, porque ele é muito mais complexo do que o que a gente está vendo aqui. Eles são 7 os centros de força no nosso estudo. Naquela animação, ela fala de 10. A narradora fala de 10 centros de força. Mas, para a gente começar, para a gente ter uma ideia, 7 é suficiente. Não precisa mais que isso. Então, tem 2 tipos de estimulação. Um que compensa e um que descarrega. O que compensa é positivo, é educativo, faz bem, e ele está relacionado com atitudes boas. Então, quando a gente faz o bem, a gente estimula o centro de força cardíaco.
ele é responsável pelos sentimentos, controla os sentimentos, compensa, revitaliza um outro centro de força enfraquecido. Nós somos esse conjunto. Então, vocês imaginem, vamos pensar de forma física, né? Então, nós temos cabeça, tronco e os membros, membros superiores, membros inferiores. Membros superiores, os braços, membros inferiores, as pernas. Se nós estivermos com uma perna danificada, né, doente, tá, limitada, todo o corpo vai sofrer na locomoção. Então, de alguma maneira, fazendo um comparativo, os centros de força buscam compensar aquele centro de força que está depauperado, que está pior. Então, imaginem, fazendo uma comparação, a cabeça, o tronco, os membros que funcionam bem tentam compensar aquele que está mal. E é isso que acontece. A gente manca, a gente dá um jeitinho aqui, ali e tal, e sai caminhando, né? Busca através da inteligência uma muletinha lá e tal, e segue. Então, há uma compensação aí, aquele que falta. Nos centros de força não é diferente. Aquele que está descompensado, aquele que está piorzinho, alguns falam em alinhamento dos chakras. Não, fui lá no massagista para fazer o alinhamento do chakra. Fui lá no acupunturista para fazer o alinhamento dos chakras. Esse alinhamento, na verdade, não é colocar no prumo, é com que todos funcionem bem, que um compense o outro, tal, e aí todo o conjunto funcione melhor, né? Então, para que ele, né, para a gente ter sempre esse conjunto funcionando bem, vamos praticar o bem, vamos ter atitudes boas, elevadas, úteis, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa compensação, essa revitalização, né, daqueles que estão comprometidos, os centros de força que estão comprometidos, né? E o contrário, né? O que descompensa ele? Que ele chama aqui de, ela chama de estimulação que descarrega, que são as atitudes incorretas. Aí a gente pode ver tanto de comportamento como de o próprio cuidado com o corpo. A gula, os vícios, né? Os vícios, eles acabam ativando negativamente o centro gástrico. É tão interessante isso, o centro de força gástrico, ele é meio que um para-raios, né? Ou para-choque, como quiser dizer, de atitudes que a gente tem. É o dia a dia nosso, que é corrido, que a gente não presta atenção na gente, que a gente não se alimenta direito, que a gente não descansa direito, tudo vai refletir no gástrico, no centro de força gástrico, que está ligado ao estômago. Então, o que acontece? A pessoa tem lá um problema de estômago, tem uma gastrite. A gastrite é o resultado da má administração desse centro de força. E os plexos que estão ali alimentando tudo isso, né? Essa região que inclui o estômago, é atingida essa região, fica depauperada, fica prejudicada. E aí reflete aonde? No corpo. Então vem da atitude, né? Vai passando pelo plexo, né? Desculpa, pelo centro de força, transmite para o plexo e transmite para o corpo. Então parece aquela brincadeira de dominó, né? Todos em pezinho lá, se derruba um, vai derrubando todos os outros, assim, enfileirados. Então, essa transferência de comportamento que termina no físico. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, porque ele vai refletir. Poxa, mas então tem que ser um santo? Não, absolutamente. Tem coisa que a gente consegue viver sem. Um controle da gula é possível. Ah, não, eu não consigo. Não, tem que conseguir, né? Porque se não conseguir, vai fazer mal para você. Ah, o meu vício
É o único vício que eu tenho é esse, como se fosse como é que diria assim, uma desculpa, né? Uma justificativa nobre. Não, é o único vício que eu tenho, eu não tenho mais nenhum vício. Vício é vício, não importa quantos a gente tenha. Então, esse controle a gente tem que ter. Quem está falando com vocês não é um santo, mas é alguém que está buscando um controle. Por quê? Porque o primeiro passo é essa determinação, essa vontade, né? A determinação que nós estamos buscando. O resto vem. Então, essa estimulação que descarrega por atitude incorreta vai atingir negativamente o centro de força gástrica, né? E aí ele vai puxando, né, para ele as energias de outro centro de força. Do mesmo jeito que ele é altruísta, ele está assim, dividindo o que é bom entre os outros centros de força, ele também pode, doente, retirar de outros centros de força. Então, é interessante a gente associar isso com o comportamento quando a gente vai no médico. O médico vai lá e fala, porque normalmente os médicos tratam a consequência, o efeito, é lá na ponta. Mas e aqui no começo, né? Esse depende da gente. Então, o nosso organismo tem uma capacidade de revitalização, de recuperação, de cura muito grande. E, na verdade, é isso. Quem cura somos nós que nos curamos. Podemos dizer que é uma autocura. O remédio que o médico receitou dá uma pausa. Imagina, a gente está num sofrimento atroz. Vem um remédio para diminuir, a gente para de pensar naquela dor, viver naquela dor e tem possibilidade, tem chance de cuidar do espírito, de cuidar dos pensamentos, de cuidar das atitudes. Porque no meio da dor, a gente não tem essa capacidade. O sofrimento é tão intenso que a gente esquece do resto. Então, o remédio é positivo, é bom? Claro que é, mas tem mais coisa do corpo para trás. E aí que a gente vai ter que colocar à prova essa nossa vontade, essa nossa determinação, para que a gente faça com que o conjunto funcione de forma harmônica. E aí nós tenhamos uma saúde adequada para aquilo que a gente precisa fazer aqui no nosso planeta, para a experiência reencarnatória, né? Então, a gente já viu que o plexo, o centro de força doente, ele puxa energia de outro centro de força, né? Agora, quando a gente eleva os nossos comportamentos, dá esse direcionamento superior, então a gente vai estar diminuindo a atividade de alguns centros de força, canalizando as energias para que fortaleça outros centros de força, essa distribuição. E aí, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, ele diz: quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, ou seja, estão fazendo coisa equivocada, né? Prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, ele chamou o centro de força de fulcro de força da nossa alma, alma, espírito encarnado, né? Ele está falando do espírito, não está falando do corpo, né? Naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Bagunçou o coreto, precisamos reorganizar agora. Então, quando a gente escraviza, né, a esses efeitos de ação desequilibrante, desequilibrou o organismo, então aí a gente é obrigado a fazer um trabalho de reajuste, fazer voltar aquilo que precisa ser, né?
Então, agora nós vamos ouvir sobre os centros de forças mais importantes. Então, tem muitos, mais importantes para o nosso estudo. A gente já viu a ilustração, começou lá pela frente, foi a primeira coisa que a gente viu, né? Ou bem no comecinho da nossa sessão de estudos de hoje. A gente viu que aquele perfil e onde é que está localizado cada um deles, cada centro de força. Então, nós estamos sabendo do que nós estamos falando. Então, ele fala em 7, né? Naquela ilustração tem 7. Tem mais? Tem mais. Mais de 10 que a gente viu ali, né? Tem mais de 10. E ele foi falando, né? Ela foi falando aqueles secundários, terciários, primários, enfim, aqueles que têm mais importância. É como se fosse a via, aquela estrada mais geral que leva de um lugar a outro, de um estado a outro, até mesmo de um país a outro, né? Não estamos falando das ramificações dos secundários, terciários, em termos da importância de condução de energia. Estamos falando daqueles mais importantes. Tá? O primeiro que a gente viu lá em cima, bem no topo da cabeça, na região central do cérebro. Então, imagine, vamos pegar a cabeça, como se fosse uma laranja, e aí a gente vai se aprofundando mentalmente, né? Não precisamos espetar nada, né? Então, vai se aprofundando e vai bem no centro, então, as sementes ali da laranja. Então, ali está o centro de força coronário. Então, está no alto da cabeça, está lá em cima, está uma coroa. A coroa vai em cima da cabeça, né? Então, ele recebe estímulos do espírito, supervisiona os demais centros de força vital, liga os planos espiritual e material. Olha a importância. Então, está em contato com o espiritual, que, por sua vez, liga ao material, ao corpo físico. Por isso ele vibra tão intensamente. Ele precisa estar em contato com o plano espiritual. Quanto menos vibração, mais material, mais ligação com o material. Então, por isso que do topo para baixo, lá embaixo está o centro de força básico ou genésico, que tem muito mais ligação com o material do que com o espiritual. Por isso que ele vibra com menos intensidade, ele vibra mais calminho. Então, e a gente viu na animação que ele gira anti-horário, horário, anti-horário, horário, ele fica alternando. De acordo com o quê? Com a respiração. Então, a ligação que tem com a respiração, porque também o ar é um tipo de alimento que está vindo para o corpo. Então, é uma coisa que está assim interligada. Por isso que os hindus falam tanto do prana, né? Que é o ar, a respiração. Então, tudo tem um sentido. Não tem nada assim solto. A gente precisa só entender para que possa aglutinar, para que possa reunir, para que possa fazer com que esse conhecimento trabalhe a nosso favor, né? Então, nós, infelizmente, não sabemos nem respirar, né? Então, a gente precisa desse ar. Então, o centro de força coronário, ele está ligado à espiritualidade. Quando se trata de mediunidade, o médium está começando a se desenvolver. Os primeiros exercícios mediúnicos. O que ele pode sentir, né? Como se a cabeça crescesse, ou então que houvesse uma pressão, tivesse alguma coisa apertando a cabeça. Nada de matar o médium, não existe isso, mas é uma sensação. Então ele está vendo assim, parece que a cabeça está crescendo. Aí ele fala para aquele que está fazendo o exercício com ele, fala, nossa, minha cabeça está grande. É que nem tomar aqueles anestésicos, né, no dente, quando a gente vai no dentista, parece que a boca está enorme, não consegue falar.
Está um peso danado. Então está né, aquela sensação. Quem olha vê que está paralisado assim, né? Mas se tiver quietinho, tudo não percebe nada. Se não tiver inchado, não percebe. Mas o paciente percebe aquilo com uma intensidade enorme. Nossa, está pesando uma tonelada, eu não consigo falar, não consigo abrir a boca, né? Então é isso. Então tem essa sensação. Ele tem essa sensação, a ponto de perguntar: Nossa, estou com a cabeça tão grande, o que está acontecendo? Então, estou sentindo uma pressão, né? Às vezes um redemoinho, às vezes tontura, e às vezes ideias diferentes. Por quê? Porque ele está captando ideias de outros. Porque há uma ligação entre o plano espiritual e o material, ou seja, entre o plano espiritual e o cérebro. Então, há essa conversa entre o plano espiritual e a consciência do médium, né? Aí vamos para outro, um pouco mais abaixo, bem na frente, como se a gente tivesse um terceiro olho, né? Bem aqui entre os dois olhos, né? É o centro de força frontal ou cerebral. No desenho lá ele chamou de cerebral, né? Mas tem esses dois nomes, né? Está bem na frente aqui, na fronte, né? Na testa. E ele é contíguo ao coronário, ou seja, imediatamente depois ao coronário. Exerce influência decisiva sobre os demais centros de força vital. Olha só, então ele tem influência sobre os demais, né? Então, passou pelo coronário, está no frontal, o frontal vai e tem essa influência sobre os demais, os que estão abaixo dele, né? E ele é responsável pelo sistema nervoso central, né? Que trata justamente dos sentidos físicos. Então, é algo imaterial cuidando de algo material. Percebe como qual que é a função do centro de força? É de comando. E é incessante isso. Ele está comandando de forma involuntária. Nós não interferimos, exceto aqueles iogues, aqueles faquires, aquelas pessoas que têm um comando, né? O espírito comanda o corpo, comanda esses centros de força. Mas é um outro tipo é uma evolução em termos desse comando. É uma prática de uma vida inteira, tudo. Nós ainda não temos isso. Então, não precisamos nos preocupar em nós querermos fazer com que os nossos centros de força trabalhem a nosso bel prazer. Não, deixa ele trabalhar. Está indo bem. Vamos sim fazer com que eles trabalhem bem, dando condições para eles trabalharem bem, através de pensamentos, atitudes, tudo. Isso sim, e a gente está interferindo positivamente, né? Negativamente, vícios, condutas, né? Tudo isso interfere negativamente. Que coisa, né? Como o estudo, ele é, assim, algo realmente, assim, que diferencia uma pessoa de outra. O conhecimento liberta. O conhecimento traz realmente vantagens que a gente às vezes nem se dá conta, né? Do que tem, do que existe. Mas vamos lá, senão a gente não vai chegar no final hoje, né, de todos os centros de força. Então ele está, o frontal, né, o centro de força frontal, o cerebral, que está assim, bem no meio da testa, né, entre os olhos, tal, ele está atuando sobre o sistema nervoso central, que trata dos sentidos físicos, né? E também dos centros superiores do processo intelectivo. Então, com a nossa intelectualidade, com esse raciocínio, né? E ele está relacionado diretamente com os lobos frontais e a hipófise pituitária, né? Que são glândulas. A importância das glândulas
é enorme no nosso corpo, né? Porque elas vão produzindo o que a gente precisa para o perfeito funcionamento do corpo, né? Agora, o que que o médium pode sentir? O médium em desenvolvimento, né? Influenciação nos sentidos. Ele fica com o ouvido sensível, olhos sensíveis, então percebe uma claridade, né? Ou até mesmo sombra, turvação, vê cores, provoca lágrimas, cheiros agradáveis ou desagradáveis, né? Perfumes ou então coisas ruins. Ele amplifica tudo isso, porque nós precisamos de ter esse contato, o médium, né? Precisa ter esse contato com o mundo espiritual. Então, essa, é, esse trabalho junto ao centro de força, ele vai ampliando, ele vai, assim, fazendo com que a gente tenha uma percepção maior do plano espiritual. E muitas vezes, no exercício mediúnico, são os espíritos que estão excitando esses pontos para que o médium possa ver. Então, o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, é um processo onde a gente vai expandindo esse raio de ação que sai do físico, dos limites do físico, e vai buscando ampliar ali onde ele está, no lugar onde ele se encontra, na reunião que ele se encontra, o médium, né? Então, além de lágrimas, olfato, né? Tudo isso que vai ampliando. No tato, ele percebe mãos e pés frios, ou então suarentos, né? Tá assim, olha, minha mão está suando, olha, aqueci toda a minha mão, um aquecimento nas minhas mãos, né? Tem vontade de escrever, que está ligado a esses membros, né? E as mãos, né? Então, no paladar tem salivação, um gosto na boca. Então, esse centro de força está ligado a tudo isso. Boca, ouvido, olhos. Então, o frontal tem a ver com tudo isso aí, com todas essas funções ou com todos esses órgãos, né? Agora, mais para baixo ainda, nós temos o laríngeo, né? Por quê? Porque está próximo da laringe, na garganta, né? E aí está associado a quê? Fenômenos vocais. Então, a psicofonia, né? A emissão da voz, tanto a nossa quanto a de espíritos, quando no transe mediúnico, né? E também tem a ver com a função das glândulas do timo e da tireoide, né? E também o plexo cervical, aqui atrás, né? Esse começo, né? Então, ele atua sobre esse conjunto e o que que o médium pode sentir? Tem a ver com a língua, saliva, dormência nos lábios, no aparelho fonador, né? Ou seja, no aparelho da fala. Então, tem a ver com que está ali próximo da fala, da boca e tudo. Então, ele atua sobre isso. Então, o, o centro de força laríngeo, ele atua nessa região através de quem? Dos plexos, né? Do plexo que está ali, assim, conduzindo esse emaranhado que conduz a toda essa região. Mais um pouco abaixo, o cardíaco. Cardíaco vem de coração, está próximo do coração. Então, centro de força cardíaco, responsável pelo funcionamento do aparelho circulatório. Coração tem a ver com circulação, bombeia o sangue, né? E pelo controle da emotividade. Por isso que a gente sempre está associando o coração e faz assim com as mãos, aquele coraçãozinho, né? Quando está na foto, para colocar no Instagram. Aí, tudo, o coração tem a ver com esse sentimento, né? Então, ele tem relação com o plexo cardíaco. Então, alimenta, né, esse emaranhado que a gente falou, né? Essas linhas, né, que compõem o plexo estão ali atuando sobre o coração.
E o que pode sentir o médium em desenvolvimento? Taquicardia. Nossa, meu coração acelerou agora, tá? É parte do processo mediúnico, não tem nenhum problema. Acontece isso, né? Numa taquicardia anormal, ou seja, está tendo uma vida normal, não tem nada a ver com mediunidade, e tem uma taquicardia, opa, é algum sintoma, está mostrando alguma coisa que está acontecendo. Mas no trabalho mediúnico, dispara o coração, está tudo bem, é parte do processo, né? Peito oprimido, que pressão no peito, é parte do processo. Ou então a respiração, altera a respiração, começa falta de ar, ou então respiração acelerada, né? Tem a ver com esse centro de força cardíaco, né? O cardíaco. Então, tudo tem essa relação. Às vezes sentindo que está doando fluidos, está saindo do peito assim aquela emoção que está envolvendo um outro espírito comunicante na mesma tarefa mediúnica. Então nós estamos falando do físico e do espiritual, do sentimental, dos sentimentos. Mais para baixo um pouquinho, nós temos esse quinto na ordem, né? É, centro de força gástrico. Gástrico, estômago. Então é nessa região que ele está ali, cuidando desses, principalmente desse órgão. Então, ele é responsável pelo funcionamento do aparelho digestivo, assimilação de tudo aquilo que está sendo alimentado, consumido, reposição dos fluidos da nossa organização física. Ele está ali recompondo o nosso organismo, construindo, né, através da alimentação, disponibilizando aquilo que vai construir nossas células, né? E ele tem relação logo abaixo com o plexo solar, né? Então, tudo não logo abaixo, desculpa, mas ele está atuando, né, ali, porque também é conhecido por solar, né? O, o plexo solar. Então, ele está ali atuando sobre essa região. O que acontece com o médium quando ele está tendo é, essa manifestação, né? Acontece enjoo ou náusea, quando ele tem enjoo tem a ver com o estômago, né? Dores, né? Gases, por isso provoca arrotos, né? Quenturas ou friagens, tudo isso tem a ver com esse centro de força. Mais um pouco abaixo, nós vamos falar do esplênico. Tem também uma outra palavra que define ele, que é o mesentérico, um pouco menos usado, né? Então, ele está na região do baço. O que ele faz? Regula a distribuição e a circulação dos recursos vitais e a formação e reposição das defesas orgânicas pelo sangue, imunidade, tudo isso. Então, ele está ali combatendo os invasores, né? Tem relação com o plexo mesentérico e o baço. Então, o centro de força mesentérico está relacionado com o plexo mesentérico e o baço naquela região. E o que o médium sente? O médium está se desenvolvendo mal-estar na barriga, tremor e arrepios, pernas enfraquecidas e até mesmo doloridas. Então, são sensações que o espírito, desculpa, que o médium possa sentir naquele momento, no momento do transe mediúnico. E fica para sempre? Não, passa. E pode, inclusive, diminuir cada vez mais com a prática mediúnica, com o controle mediúnico, né? Então, finalmente, nós vamos falar do genésico ou básico. Então, esse centro de força genésico, ele está na região do baixo ventre. Então, nós estamos falando agora do nosso, desses órgãos de reprodução, né? Por isso que ele está
ele é responsável pelo funcionamento dos órgãos de reprodução e das emoções sexuais, né? E ele tem relação com os plexos hipogástrico e sacral. Então, é isso que ele que tá associado, né? Bom, agora a gente fala da classificação dos centros de força em relação à função na mediunidade. Então, esses centros de força, eles estão ligados também à função da mediunidade. Então, não é só a alimentação, o equilíbrio, né, do corpo físico, né, nessa ordem. Centro de força, plexos e corpo físico. Então, espirituais. Quem que está ligado? Coronário e frontal. Passionais, dos sentimentos, laríngeo e cardíaco. E fisiológico, né, que está relacionado com o funcionamento do organismo, gástrico, esplênico, genésico. Percebem? Tudo aquilo que é espiritual é mais para cima, coronário e frontal. Intermediário é o coração, que são os sentimentos, laríngeo e cardíaco. E fisiológico, corpo físico, é o funcionamento do organismo. Quais são os centros de força? Gástrico, esplênico, genésico. Com isso, nós estamos cobertos aí pelos 7 centros de forças que a gente se propôs a estudar. Então, é isso. A gente, por aqui, retomando um pouquinho, só para lembrete, né? Os centros de força que estão aí, lá em cima, coronário, um pouco mais abaixo, na altura da fronte, o central, né? Ou o cerebral, que dá na mesma, né? Que são sinônimos, não sinônimos, são o mesmo nome para o mesmo centro de força. Depois, mais abaixo, na garganta aqui, laríngeo. Mais para baixo, na altura do coração, o cardíaco. Mais para baixo ainda, na altura do estômago, o gástrico. Um pouco mais para baixo, na altura do baço, o esplênico. E, finalmente, no baixo ventre, né? Abaixo da barriga, aqui assim, tá? O genésico ou básico. Então, era isso que nós tínhamos para a gente ver hoje no nosso estudo, que nós vimos da mediunidade, o capítulo 10º, os centros de força. Volto a lembrar que existe muito material, né, disponível, e um deles, que eu considero como bastante, assim, que dá uma cobertura bastante grande, é esse que eu falei do Sérgio Scherce, que ele dá a explicação, que foi da onde nós tiramos a animação do centro de força. Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço muito, né, a sua participação aqui, e nós vamos, com isso, a gente termina esse capítulo 10º do centro de força. Até o próximo, então, e muito obrigado.